E aí, tranquilo? Um geólogo chamado Ishi mora numa casinha de boas no meio da floresta. Vida tranquila, até que um dia ele resolve dar um pulo na pedreira para procurar pirita. Só que, quando tá saindo, ignora uma ligação da mãe. Quem nunca, né? Aí vem o caos. Enquanto ele tá lá trabalhando, do nada uma cobra morde a mão dele e some rapidinho. Desesperado, ele tenta pegar o celular, mas o aparelho cai ladeira abaixo. Sem outra opção, Ishi pega uma faca, corta um pouco a mão e tenta sugar o veneno. Depois corre para casa, bebe água e apaga na cama. Só que ele começa a delirar e acorda com a mão inchada, parecendo um balão. Ele escuta batidas na porta e até um helicóptero passando, mas tá tão mal que nem consegue levantar. Quando finalmente arrasta o corpo até a cozinha para pegar mais água, derruba tudo e acaba sugando do chão mesmo. É nessa hora que chega uma mensagem da mãe dizendo: "Nós te amamos." Dias depois, Ishi acorda melhor, com a mão normal de novo. Ele pega o carro e dirige até a cidade. Só que lá tá tudo estranho. Ruas vazias, corpos espalhados, carros militares por todo lado. Ele vê uma placa que avisa sobre uma pandemia global e que o governo do Zaire foi suspenso. O cara entra em pânico e liga o rádio, que só dá notícia ruim sobre o vírus ser super contagioso e letal. Ishi chega na casa dos pais e encontra os dois mortos. Ele fica devastado. Enterra os dois no quintal e dá um beijo de despedida. Depois descansa na cama onde dormia quando era criança. Quando sai para explorar, encontra uma igreja cheia de corpos. Pega uns suprimentos, uma arma e dirige até a ponte, mas tá bloqueada. Frustrado, grita e segue para Las Vegas. Só que lá tá vazio também. Depois de vasculhar uns prédios sem achar nada, ele decide relaxar numa jacuzzi, porque, né, prioridades. Mais tarde, vai para um bar e, de repente, aparece uma voz. É Milton e Anne, dois sobreviventes imunes. Eles explicam que o vírus se espalhou tão rápido que nem deu tempo de criar uma vacina. O governo perdeu o controle e o caos tomou conta. Anne conta que viu o marido e as filhas morrerem numa videochamada. Depois de desabafarem, Ishi sai para pegar o elevador, mas percebe que não tem para onde ir e dorme no chão mesmo. No dia seguinte, ele encontra Anne experimentando roupas de loja. Afinal, por que não? Eles conversam sobre a vida e no café da manhã, Milton revela que ele e Anne têm um pacto de se deletarem quando acabarem os suprimentos. Ishi convida Anne para ir com ele, mas ela recusa e dá um beijo antes de ele sair. Quando tá saindo, ele escuta 2 tiros. Ishi dirige como louco até quase atropelar um cachorro, mas para a tempo. Vê isso como um sinal e adota o dog, chamando ele de Lucky. Depois pega uns livros de sobrevivência e decide voltar para a antiga casa para começar uma nova vida com Lucky. 1 ano depois, ele tá vivo, mas claramente pirando um pouco de tanto tédio. Um dia, Lucky começa a latir e Is vê fumaça à distância. Eles correm para a cidade e encontram uma casa com uma mulher chamada Emma no telhado. Ela o convida para entrar e os dois começam a se dar bem. No dia seguinte, Ishi convence Emma a morar com ele. Eles começam a plantar, pescar e até constroem um galinheiro. Com o tempo, o relacionamento deles fica mais próximo. Ishi começa a pegar gasolina de outros carros e instala painéis solares na casa. Um dia, ele escorrega do telhado e machuca o tornozelo. Emma cuida dele e admite que sente falta de ter mais gente por perto. Mais tarde, enquanto o Ishi tá dormindo, a Emma pega umas fotos antigas da família dela e começa a chorar. Quando ele melhora, volta logo pro trabalho. A Emma então solta a bomba. Tá grávida. Ishi surta e fica bem nervoso com a ideia de trazer uma criança pro mundo nesse cenário pós-apocalíptico. Meio perdido, vai até a biblioteca procurar um livro sobre parto e, adivinha? A biblioteca também tem ratos. Alguns meses depois, a fazendinha dele está indo bem, cheia de vegetais e até umas galinhas. Mas Emma comenta que eles precisam de proteína. Ishi concorda e sai para caçar. Ele encontra um grupo de vacas, hesita um monte, mas acaba atirando em uma, todo cheio de remorso e pedindo desculpas. Segue as instruções de um livro para cortar a vaca e pega a carne, levando tudo para casa num cooler. Dias depois, Ishi finalmente termina de instalar os painéis solares e finalmente a casa tem energia de novo. Agora dá até para armazenar comida na geladeira. Mas aí, no meio da comemoração, a Emma traz uma notícia péssima. Encontrou um rato gigante no porão e precisou afogar o bicho porque as armadilhas eram pequenas demais. Eles olham pela janela e percebem que a cidade está tomada por ratos e os bichos estão indo direto para a casa deles. Ishi entende que o lixo está atraindo os ratos, então sai correndo para queimar tudo, enquanto Emma dá tiros nos que chegam perto. Até o resto da vaca precisou ser queimado. Por mais que tentem,
Os ratos continuam vindo. Eles correm para dentro e começam a selar todas as portas, janelas e até os buracos. Emma despeja uma tonelada de alvejante no vaso sanitário para se proteger. De repente, ouvem um choro. Eles tinham esquecido o Lucky, o cachorro, lá fora, sendo atacado pelos ratos. Ishi não vê opção e corre para pegar o Lucky de volta. É só um segundo, mas alguns ratos conseguem entrar. Ishi tenta atirar, mas os ratos se mexem muito rápido. No fim, ele parte para a pancadaria com a arma, matando os ratos na raça. Depois, Emma cuida do Lucky e dos ferimentos dele. Essa experiência faz Ishi pensar no parto e ficar com medo de perder Emma. Emma, então, revela que já teve 2 filhas sem complicação, mas perdeu toda a família no mesmo dia por causa do vírus. Meses depois, a infestação de ratos é finalmente controlada, graças aos gatos selvagens que começaram a rondar as ruas. O casal consegue abrir a casa e sair. Mas, nesse mesmo dia, Emma entra em trabalho de parto. Ela descobre que o ombro do bebê está saindo primeiro. Ishi quer pegar o livro para entender o que fazer, mas Emma grita e ensina ele a ajeitar a posição do bebê. A cabeça finalmente sai e o parto acontece sem problemas. Eles agora têm uma menininha saudável e, pela primeira vez, sentem esperança de novo. Emma pinta o endereço deles em uma parede da cidade, convidando sobreviventes a se juntarem a eles. Alguns anos depois, Ishi está dirigindo sozinho e acaba atropelando um leão. Ele pega a arma, pensando em sacrificar o bicho, mas percebe alguém observando da floresta. Ele corre atrás e tenta segurar a pessoa, mas descobre que é uma garota que tenta se defender. Ele jura que não quer machucar ela e explica que tem comida e uma comunidade com outros sobreviventes. Mesmo assim, a garota foge. Quando Ishi volta para a caminhonete, percebe que o leão sumiu e que a garota o seguiu. Ela aceita uma maçã que Ishi oferece e sobe na parte de trás da caminhonete. Ishi a leva para casa, onde agora ele e Emma têm 2 filhos, Heather e Alex. Também acolheram 2 sobreviventes, George e Maureen. Emma tá grávida de novo. Todos são amigáveis com a nova garota, mas ela não fala nem sai do caminhão. Ishi desconfia que ela sofre de estresse pós-traumático. Na manhã seguinte, Maureen leva café da manhã para ela, que se assusta e derruba o prato. Quando a garota pega o pulso de Maureen, elas percebem que tem as mesmas cicatrizes. Maureen mostra as marcas no peito, e parece que as duas compartilham algo muito doloroso. Ela deixa a garota tocar no cabelo dela para ganhar confiança. Depois, conta como ela e George chegaram lá por causa do aviso na parede. Daí, convence a garota a tomar um banho. Enquanto isso, eles dão uma explorada na floresta e acham 2 cabanas meio rústicas com uns túmulos atrás. Logo depois, Maureen mexe nas coisas da menina e vê vários desenhos esquisitos num diário, além de uma carta que revela o nome dela, Eve. Maureen chama a garota pelo nome, e Eve responde numa boa, aceitando roupa limpa e um quartinho para dormir. Maureen mostra a carta para os outros. Foi escrita pela mãe da Eve, que pediu para alguém cuidar da filha quando a pandemia começou. O pai da garota descontava toda a raiva nela, e a mãe estava doente, sem conseguir protegê-la. Todo mundo concorda em acolher Eve como parte da família. Logo depois, Emma dá à luz a um menininho lindo, chamado Joey. 1 ano se passa e tudo tá tranquilo até que o alarme de intrusos dispara. Eles deixam as crianças com Maureen e saem para investigar, com armas em mãos. Encontram uma mulher chamada Molly, também armada. Depois de uma conversa tensa, todos abaixam as armas. Molly apresenta seus amigos Jen, Ezra e Riffy, e todo mundo vai para casa. Maureen logo percebe que Jen é uma musicista famosa. Eles vieram do Oregon por causa de um surto de gripe. Emma oferece uma casa vizinha para eles ficarem, mas Ishi ainda fica desconfiado. No dia seguinte, o grupo vai buscar suprimentos, e Ishi deixa as regras bem claras para as crianças que ficaram em casa. Molly pergunta sobre remédios, mas Ishi diz que não tem mais nada e que o foco tem que ser comida. Na cidade, eles veem um búfalo na rua, mas Ishi manda ignorar. O grupo se separa para pegar o que precisa, mas Molly quebra as regras e vai ao hospital, onde encontra vários corpos em decomposição. Jen pega álcool e Ezra acha um violão para Jen. Quando eles voltam a se reunir, percebem que Molly sumiu. No hospital, Molly encontra um cachorro selvagem e o espanta com um extintor, que também usa para arrombar um estoque de remédios. Ao voltar, Ishi fica bravo, mas se acalma quando vê os remédios. À noite, Jen toca violão e canta ao redor da fogueira, enquanto Ezra solta umas piadas ruins. Depois que todo mundo vai dormir,
George e Maureen se aproximam e passam a noite juntos. Jan, por outro lado, fica bêbada na cozinha. Na manhã seguinte, Molly encontra Jan, que confessa que bebeu porque quer interromper a gravidez. Molly promete não contar nada para Ezra. O tempo passa e o grupo vive em paz. O bebê de Jan nasce saudável. E Maureen também tem um filho. 14 anos após o início da pandemia, todos vivem como uma grande família e celebram o aniversário de Heather. Ishi leva Joey à biblioteca com frequência para passar o amor pelos livros. Um dia, eles notam uma ventania e correm para casa, onde percebem que Lucky, o cachorro, sumiu. Ishi sai para procurá-lo e o encontra morto sob uma árvore caída. Emma aparece e os dois choram juntos. No dia seguinte, enterram Lucky no jardim. Mais tarde, Ishi vê as crianças brincando quando um leão da montanha aparece. Ele grita para elas correrem e se joga para protegê-las. O leão o ataca, ferindo-o gravemente. Eve, que estava em silêncio há anos, grita por ajuda. Os adultos resgatam Ishi e o levam para o hospital improvisado. Molly, que tem alguma experiência médica, faz o que pode para estabilizar Ishi. Emma sai para caçar o leão e o mata a tiros. Quando Ishi acorda, Molly confessa que não é médica formada, só uma estudante que largou a faculdade. Mesmo assim, ele confia nela. Logo, Ishi se recupera e volta para a família. No 17º ano da pandemia, Joey vira um ótimo pescador, o que deixa Ishi orgulhoso, mas desperta ciúmes em Alex, Rave e Heather. Eles já são adolescentes e saem sozinhos para buscar suprimentos. Enquanto exploram casas, ficam confusos com várias coisas do mundo antigo. Eles se dão super bem e começam a namorar. Depois de muita conversa, os pais permitem que saiam numa jornada com um carro cheio de suprimentos e armas. Mais tarde, Ezra percebe que as plantas estão secando antes do esperado. Na cozinha, Eve tenta abrir a torneira, mas não sai água. Nervosa, quebra o registro. Uma ida ao reservatório mostra que acabou a água por causa de uma seca. Os canos estavam todos enferrujados e quebrados porque ninguém fazia manutenção. Se não chovesse logo, iam ter água só por uma semaninha, e isso se economizassem bastante. Nessa hora, aparecem 2 veículos e o pessoal correu para casa, achando que poderia ser perigo. Uns minutos depois, lá estavam o Charlie e o Perry na porta, com um cantil cheio d'água como oferta de paz. O Charlie explicou que encontraram uma broca lá em Nevada, e desde então, estavam cavando poços. Eles se ofereceram para ensinar a cavar também. A Emma, depois de ouvir tudo, abriu o portão e os grupos sentaram para comer juntos. O Ishi topou trocar todo o combustível extra que tinham por um poço. Depois do almoço, o Charlie começou a perfuração, que ia levar umas 72 horas. No dia seguinte, o Ishi e o Charlie foram caçar juntos. O Ishi quase teve um infarto quando o Charlie atirou do nada, mas era só um bicho. O Charlie disse que tinha muita prática em atirar, e não só em animais. Mais tarde, no jantar, o Charlie mostrou umas cicatrizes e ficou encarando a Eve, que ficou bem desconfortável. O Ishi percebeu isso tudo. No dia seguinte, ele disse para Alex não ajudar o Charlie com a perfuração, porque não confiava nele. Só que o Alex achou que o pai estava pegando pesado e ignorou o aviso. Quando o Ishi tentou falar com a Emma, ela disse que ele estava exagerando e sendo paranoico. Mais tarde, o Charlie encontrou uma camada de rocha difícil de perfurar. Mas, depois de muito esforço, conseguiram continuar a busca por água. O Ishi percebeu que sua família estava se dando bem demais com o grupo do Charlie. Até cantavam juntos. Chateado e confuso, o Ishi foi dar uma volta na floresta para pensar, mas acabou se perdendo. Enquanto isso, o Charlie ofereceu cigarro e bebida para Diane, que recusou, mas ele insistiu. Só parou quando o George apareceu. A Emma ficou super preocupada com o desaparecimento do Ishi e já ia sair para procurar quando ele finalmente voltou. Ela deu uma bronca e o Ishi disse que estava preocupado com o que poderia acontecer se achassem água. No dia seguinte, finalmente conseguiram perfurar o poço e a água jorrou. Todo mundo comemorou, mas o Ishi não tirava o olho do Charlie. Ele mandou o cara pegar o combustível e ir embora, mas o Charlie disse que gostou demais do lugar para sair. Quando o poço ficou pronto, fizeram uma festa, mas o Ishi continuava desconfiado. A Emma perguntou pro Perry o que iam fazer depois, e ele disse que não sabia, porque o Charlie estava muito apegado ao lugar. Naquela noite, o Ishi ouviu uma mulher gritar e viu o Charlie saindo da cabana da Eve, com o Silas de vigia. O Charlie ignorou o Ishi e voltou pro trailer, onde a Perry também estava brava com ele. O Ishi foi até a cabana e encontrou a Eve chorando porque o Charlie tinha se aproveitado dela. A família do Ishi se reuniu para decidir o que fazer.
Eles sabiam que não podiam só mandar o Charlie embora, porque ele poderia voltar. A única solução era matá-lo. Rolou uma votação e todos concordaram, menos o George, que mudou de ideia quando a Maureen insistiu. O Ishi foi falar com o Charlie, pedindo para ele ir embora, mas ele se recusou. Então, a família cercou o cara, e o Ishi acertou sua cabeça com um martelo. Quando o Charlie caiu, o Ishi continuou batendo até matá-lo, e a Emma teve que parar o Ishi, que estava fora de controle. No dia seguinte, jogaram o corpo do Charlie no oceano. Eles contaram para Perry que o Charlie tinha ido embora e que ele e seu grupo podiam ficar. A Perry entendeu o que realmente tinha rolado e ficou aliviada, já que também era uma vítima. O Silas, no entanto, ficou furioso, mas os outros do grupo acharam melhor que o Charlie tivesse partido. Mais tarde, o Silas tentou voltar, dizendo que não tinha para onde ir e que o Ishi foi o primeiro a enfrentar o Charlie, mas o Ishi não deixou, falando que ele também era cúmplice. 20 anos depois da pandemia, o planeta estava se recuperando da ausência de humanos. O Joey e o Corey trabalharam duro e conseguiram construir um avião, ainda com uns ajustes a fazer, mas com esperança de voar em breve. Todo mundo estava animado, menos o Alex, que ainda estava cheio de ciúmes. À noite, o Joey disse que não estava se sentindo bem e o Ishi preparou uma mistura de raízes para ele. Mas no meio da noite, o Joey entrou no quarto dos pais todo suado e desmaiou. O Ishi correu atrás da Molly e descobriu que o Corey e outros também estavam doentes. A Molly falou que era rápido demais para ser só um resfriado e desconfiou que fosse relacionado ao vírus original. O Ishi começou a discutir com ela sobre o que fazer, mas logo foram interrompidos pelo Perry, que também estava passando mal. Daqui a pouco, toda a casa já estava ajudando a Molly a cuidar dos doentes. Mesmo negando a situação, o Ishi cuidou do Joey no quarto e teve uma visão do Charlie observando tudo. Ele ficou quase o tempo todo ao lado do Joey, o que deixou o Alex com raiva porque achava que o pai não se importaria tanto se fosse ele o doente. Depois de um tempo, a Heather voltou sozinha porque o Rafe tinha morrido. Ela percebeu que os pais estavam acabados e assumiu um turno para cuidar do Joey. Os dias passaram e nada de o Joey melhorar. O Ishi começou a achar que estava sendo punido por Deus por ter matado o Charlie. Desesperado, ele fez um buraco na barreira da Ponte Grande e saiu pedalando até a cidade grande, que estava toda tomada por plantas. No hospital, ele arrombou algumas portas e pegou vários remédios. Durante a busca, teve outra visão do Charlie e ficou ainda mais atormentado pela culpa. Parou numa capela e pediu a Deus para levar ele no lugar do Joey. Enquanto isso, a Heather contou a história dela pro pessoal. Ela e o Rafe tinham dirigido até o norte, mas não encontraram ninguém. Foram parar numa praia linda, mas as cidades estavam abandonadas. Um dia, viram umas setas pintadas em prédios, árvores e pedras, mas elas não levavam para lugar nenhum. Decidiram ficar num topo de uma montanha por uns dias. Do nada, um cara estranho apareceu na floresta. A Heather tentou seguir ele, mas o cara sumiu. Quando voltaram para a barraca, o homem atacou o Rafe pelas costas com uma faca. A Heather ficou furiosa, pegou um machado e matou o cara. O Rafe só conseguiu dizer adeus antes de morrer também. Depois de enterrar o Rafe, a Heather voltou para casa a pé porque o carro quebrou. Quando o Jim ouviu essa história, voltou a beber. O Ishi voltou e começou a preparar uma transfusão de sangue para tentar passar sua imunidade para o Joey. Mas a Heather conseguiu acalmá-lo e sugeriu que fosse falar com a Molly. Ela tinha feito um novo remédio de teixo, mas avisou que demoraria uns dias para fazer efeito. Como o Joey estava com febre alta, o Ishi deu um banho gelado nele. Depois de alguns dias, os doentes começaram a melhorar. A Molly explicou que era uma variante mais fraca do vírus original, mas o remédio não funcionou para o Joey. Ele se despediu dos pais e morreu. O Ishi não lidou nada bem com a morte do filho. Saiu dirigindo como um louco, ignorando a preocupação da família. Parou onde a Emma tinha pintado uma placa anos atrás e a cobriu. Depois foi para a biblioteca e começou a destruir tudo de raiva. Em casa, eles enterraram o Joey com os outros que não sobreviveram e fizeram um pequeno funeral. Mais tarde, a Emma encontrou o Ishi na biblioteca com um fósforo na mão. Ela lembrou a ele que a vida já tinha acabado antes do Joey, mas que ainda tinha outros filhos e amigos por quem viver. Isso o convenceu a voltar para casa, mas ele ainda não sabia como seguir em frente. Alguns dias depois, o Ishi fez uma caminhada e viu um nascer do sol incrível. Quando voltou, disse para as crianças que estava errado em tentar ensinar lições do antigo mundo. Agora, o mundo em que eles viviam seria o professor. Um ano depois, ele finalmente entrou no quarto do Joey e encontrou o diário do filho. O Joey tinha um projeto para construir um rádio com antena própria, na esperança de encontrar outras pessoas. Querendo honrar o filho,
o Ishi anunciou que tinha um novo projeto para trabalhar junto com o grupo. O rádio foi concluído e a antena instalada no topo da casa. A máquina funcionou, mas ninguém respondeu, por enquanto. O Ishi ficou tentando todas as frequências, até que um dia a Emma o convenceu a dar uma pausa e participar de um jogo de beisebol com os outros. Enquanto jogavam, a Heather lembrou dos números que tinha visto. O Ishi percebeu que eram uma frequência. Tentaram a sequência no rádio e, depois de alguns minutos de silêncio, receberam uma resposta. Havia uma comunidade com 77 pessoas a menos de 100 milhas dali, em um antigo parque estadual. Depois de uma conversa, o grupo do Ishi convidou os sobreviventes para se juntarem a eles. 50 anos depois do início da pandemia, um velho Ishi passou seu martelo para o filho mais velho da Heather e disse que a última lição era que homens e mulheres vêm e vão, mas a Terra continua. Assim terminou Earth Abides, série de ficção científica de 2024.